Olá! Olá! Seja bem-vindo ao Vai Pela Sombra. Esse é o podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram verdadeiros tesouros de si quando mergulharam na sua própria escuridão. Eu sou Tayane Leonardi. E eu sou Camila Dorazio. E nós convidamos você a embarcarem em mitos, contos, histórias e histórias rumo às profundezas da sua psique. Yay! Vamos junto pela sombra? Então, muitas coisas para falar. Bom, como psicólogas, nós nos orientamos a partir de uma abordagem junguiana. E eu acho que seria importante a gente comentar um pouquinho o que isso significa. Sim, a gente precisa comentar com vocês para vocês entenderem de que ponto a gente está partindo e aonde que a gente vai pautar tudo isso que a gente vai trazer para vocês, né? Então, primeiramente, antes de tudo, eu queria deixar bem claro que a psicologia, ela é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. Então, existem inúmeras maneiras da gente entender o ser humano e a existência humana, e a psicologia analítica é uma delas, né? E é uma linha da psicologia considerada psicologia profunda, porque a gente considera não só as dimensões conscientes, comportamentais, mas também as dimensões inconscientes, né? E eu acho que esse é o pulo do gato do Jung, né? Quando ele traz o conceito do inconsciente e também do inconsciente coletivo, trazendo toda a historicidade da humanidade que fica como um ponto que influencia a nossa própria psique. Sim. Então, assim, eu vou colocar pra vocês bem rapidinho, né, tá? Acho que é importante a gente falar sobre qual é essa estrutura da psique que a gente entende, né, que o Jung propõe, que a gente entende como algo que constitui o ser humano. Bem rapidinho, de uma maneira simples, né, que espero que vocês consigam entender, né, mas a gente tá muito acostumado, né, a falar do ego, a gente ouve muito, né, falar do ego, que na verdade ele é o centro de tudo aquilo que está consciente para nós, né, mas o Jung não considera somente isso, ele percebeu que, assim como Freud, né, ele estudou muito com Freud, né, que entendeu que tinham coisas que eram de origem inconsciente, né, e nesse inconsciente nós temos o inconsciente pessoal, que ele é formado por tudo aquilo, né, que nós vivenciamos pessoalmente, né, nas nossas vidas particulares, coletivo, em relação também, né, no coletivo, mas é tudo aquilo que nós experimentamos enquanto indivíduos únicos e recalcamos, né, e que tá na nossa sombra. E tem uma outra estrutura dentro do inconsciente, que é o inconsciente coletivo, né? E o centro disso tudo que é inconsciente é o nosso self, que a gente também pode chamar de alma, né, de si mesmo. Eu, particularmente, gosto muito de chamar de alma, eu acho bonito demais, mas isso não tem nenhuma conotação religiosa. A alma não é o espírito, né? A alma, ela é o sinônimo para essa estrutura que é o centro do inconsciente, de tudo aquilo que é inconsciente, né? E que mais? Para tornar um pouquinho visual para quem não é psicólogo, eu convido vocês a imaginarem, então, que tem um iceberg no mar. O que tá pra fora seria o consciente, tudo que tu sabe sobre você, tudo que tu sabe dizer, que gosta, que pensa, que acredita, que tu se identifica como eu. O ego seria o guardião que fica ali na beira do mar, entre o que tá pra fora e o que tá pra dentro, submerso. O inconsciente pessoal seria o iceberg que tá dentro do oceano, e o inconsciente coletivo, o próprio oceano, e estende para as penínsulas e para as montanhas e tudo que envolve e de certa forma faz trocas com aquele iceberg, nos influenciando mais ou menos. E mais do que isso, né? O próprio iceberg, ele inteiro, ele é formado pela água do oceano, né? Então, assim, o inconsciente coletivo, ele faz parte de nós somos ele, e só que
em formatos diferentes, né? Coisas que são acessíveis, coisas que não são acessíveis, né? E aí, a proposta, né, da terapia analítica, né, a proposta dessa teoria do Jung é que a gente faça essa integração, né, e conheça o que é que está inconsciente, para que a gente possa se apropriar cada vez mais de quem nós verdadeiramente somos e do que a gente veio para fazer aqui, para realizar aqui. Quais são as nossas características, nossos pontos fortes, as nossas dificuldades, aquelas coisas que a gente não gosta, que a gente não gostaria de ter, né? Mas a gente tem, é importante que a gente se aproprie para que isso a gente possa usar a nosso favor, né? Nada existe por acaso, nenhuma força existe por acaso. Né? Então, assim, é importante que a gente se aproprie para fazer essa ligação, né? O mais importante, o que a gente vai fazer na terapia é a ligação entre o nosso ego e o nosso self, a nossa alma. Porque o desejo último, né, da nossa alma é se realizar, e ela se realiza através do nosso self. Então, a gente precisa de um self fortalecido que suporte essa alma, né, esse self. A gente precisa de um ego, fortalecido para que suporte essa alma, esse self, para que a gente possa se realizar. E é essa conexão que vai sim, gente, dar aquele sentimento de plenitude, né? Não que os nossos problemas vão acabar, né? Mas é algo que as coisas vão começar a fazer muito mais sentido, a gente vai se sentir cada vez mais realizado e a gente se dispõe a bancar o preço, né? Quando a gente começa a sentir essa plenitude, a gente se dispõe a bancar o preço de ser quem é. Sim, eu acho importante a gente comentar que muita gente ainda procura a terapia se vendo como a ponta do iceberg, como se a terapia fosse encher de flor essa ponta, ou se fosse deixar bonito, colocar uma maquiagem, desenvolver potencialidades dessa ponta. Quando o grande objetivo da terapia, ela é transformadora, quando ela consegue trazer à tona o que está inconsciente. É como se eu conseguisse tomar consciência do que está submerso, reconhecer aquilo como partes integrantes de mim, unir aquilo ao que eu já sabia do que eu sou e me tornar mais inteiro, em algo maior. Então, eu acho que eu me identifico muito com o Jung por essa proposta dele, que ele pensa que a gente não deve se tornar iluminado imaginando figuras de luz, mas se tornando conscientes da própria escuridão. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o que a gente busca como satisfação, como bem-estar, não está necessariamente vinculado aos desejos que o nosso ego tem do que seria bom, como sucesso, beleza, mas sim na inteireza que vem de mergulhar na nossa escuridão e trazer à tona esses conteúdos que, como a Cami disse, estavam reprimidos até então. Eu gostaria de falar sobre outro conceito muito importante, né, dentro da teoria do Jung, que é o conceito dos arquétipos. Porque, para a gente entender um pouco, né, algumas forças que influenciam os nossos comportamentos e que regem, né, a humanidade como um todo, né? Então, o Jung, ele começou a perceber. Ele estudou muito, gente, muitas culturas, muitas religiões, né? E quando ele começa a observar todas essas estruturas que são comuns a várias sociedades, independente do tempo e da cultura, ele desenvolve o conceito de arquétipo, né? Esses arquétipos, eles estariam no nosso inconsciente coletivo e eles seriam comuns, né, à humanidade como um todo, né? Então, assim, o inconsciente coletivo, ele tem uma amplitude infinita, né? Ele é muito maior do que a consciência, né? E o ego seria só uma partezinha. E como eu disse, a gente já, né, falou um pouquinho sobre o inconsciente pessoal, que é aquilo que a gente desenvolve de acordo com as nossas experiências individuais, e o inconsciente coletivo, ele seria algo dado a priori.
né? Então, ele é uma força vinda dessas estruturas arquetípicas que influenciam a humanidade como um todo, né? No que diz respeito a padrões de comportamento, a imagens, representações, né? Independente do tempo, do espaço e da cultura. Então, a gente pode dizer que os arquétipos, eles são estruturas básicas e universais da psique. Né? Então, por exemplo, né, o arquétipo do herói, da mãe, do pai, do sábio, né? O Jung começou a perceber que, independente do tempo, do espaço e da cultura, ele conseguia observar, né, em todas as civilizações que ele estudou, que existiam contos, histórias, lendas, canções sobre uma figura heróica que sai numa jornada, né, e volta vitorioso. Todo mundo tem pai, tem mãe e tem uma representação disso, independente do tempo, espaço e cultura. Né? O sábio, né? Essa necessidade de transcendência e um guru que guie, né? Que tem essa sabedoria, que leve as pessoas para isso. Então, essas representações, né? Elas existem em todas as culturas e elas são nada mais, nada menos do que essa força arquetípica que vai reger o comportamento dos seres humanos, né? E temos também o arquétipo da sombra. Sim, só pontuando isso que tu falou, eu acho muito legal ele ter visualizado civilizações tão diferentes que nunca tiveram contato e perceber que esses elementos comuns apareciam, que então não era uma invenção de agora os fenícios inventaram a mãe, mas aquilo existia como dado. Eu achei muito legal isso que tu trouxe e que hoje esses arquétipos, essas forças, essas matrizes ainda atuam em nós. Mas falando da sombra, o conceito da sombra ele também é um diferencial da abordagem da proposta do Jung, porque o Jung percebeu que tudo aquilo que sou eu, que eu vivi, que eu penso, que eu acredito, que eu entrei em contato, mas que o meu ego não concorda que seja bom, que seja válido, ou que eu não tenho estrutura para lidar e para suportar, aquilo é recolocado, direcionado ao meu inconsciente. Então a gente nasce, nós temos pulsões, instintos, vontades, mas a gente vai ouvindo as pessoas à nossa volta, nossos cuidadores, a nossa sociedade que vai dizendo o que pode, o que não pode, o que é esperado, o que não é esperado. E tudo aquilo que eu vou sentindo como errado, vergonhoso, eu vou fazer esse processo de reprimir, de recalcar no meu inconsciente. Mas Thay, isso deixa de existir? Não, eu gosto muito da metáfora da piscina pra gente brincar com a sombra. É como se tivessem partes minhas que eu tenho vergonha, eu transformo elas em bolas e tento esconder embaixo da água. E aí eu vou crescendo e vou usando todo o meu corpo para manter reprimidas essas partes que eu entendo como um não eu. Mas, como a Camila disse antes, o grande objetivo da vida é se tornar a si mesmo, tu tá fadado a se realizar. Ao longo da minha vida, eu vou entrar em contato com pessoas e eu vou projetar essas sombras, essas partes minhas que estão reprimidas no outro. Então, a sombra é tudo aquilo que me incomoda e que eu não entendo como eu, que eu tento manter no inconsciente e que eu vou manifestar nas minhas relações com os outros, nas relações com as minhas crenças. E aí as pessoas sempre perguntam, ok, mas como que eu entro em contato com a sombra? Como que eu sei que aquilo é minha sombra? A primeira coisa que o Jung fala é observe tudo aquilo que te incomoda no outro. Porque o afeto, ele não é a esmo. Nada me afeta sem falar de mim. Então, se vocês estiverem nos ouvindo e o meu tom de voz, ou o meu jeito faceiro, ou o que a Camila fala, se isso desperta um incômodo você, pega que isso é teu. É uma sombra tua que está se manifestando ali. Mas, como não necessariamente a sombra fala de algo ruim, ela pode ter sido uma parte que eu reprimi porque na minha família aquilo não era valor, mas não porque é ruim.
Também, quando eu admiro pra caramba uma pessoa, ali também tá a manifestação de uma sombra. Por exemplo, se eu nasço numa família de intelectuais que falam que é legal a gente ser mais contido, a gente pensar muito antes de falar, mas eu tenho um potencial para ser comunicadora. Eu vou reprimir esse meu potencial de ser comunicadora, vou relegar lá no meu inconsciente e eu posso me incomodar profundamente quando eu vejo as pessoas comunicadoras no Instagram, ou B, admirar profundamente um bom orador. Seja A ou B, isso é teu, é você. Ali existe uma sombra tua, uma parte não reconhecida de ti que você está espelhando no outro, e tomando consciência, você pode começar esse caminho de incorporação. E outra forma de entrar em contato não só com a sombra, mas com tudo aquilo que está submerso, né, imerso no teu inconsciente, é através dos livros, das histórias. Porque como a Cami disse, como os arquétipos eles são universais e atemporais, as histórias, os contos também são. Eles também iam se repetindo em diferentes civilizações, onde o herói podia mudar de nome. Ele podia ser Perseu em um lugar, ele podia ser Hércules em outro, mas sempre existia isso. Então, quando a gente lê uma história, um conto, quando a gente estuda mitologia, a gente está entrando em contato com essa base arquetípica que existe em nós, e como eu vou reagir emocionalmente às histórias pode me fazer entrar em contato com as sombras que existem em mim. E isso está muito presente hoje em dia, inclusive, né? Porque, por exemplo, o arquétipo do herói, olha o sucesso que esses filmes de herói ainda fazem, né? Então, é algo que é fascinante, né? Tudo aquilo que nos fascina diz respeito a conteúdos inconscientes, a conteúdos que estão na nossa sombra. E isso que tu falou me lembrou de uma coisa. Por que é importante descobrir a sombra? Por que eu não posso seguir colocando alecrim dourado na ponta do meu iceberg e ser faceira assim? Porque como a gente é condenado a se realizar, a sombra é condenada a vir à tona. Eu não posso fingir para sempre que a minha mão não existe, se ela existe. Então, quando eu dou esse deslize na piscina e a bola vem na minha cara, é a mesma coisa de eu tô tentando reprimir uma qualidade minha, as situações da minha vida vão me fazer entrar em contato de forma abrupta com a minha própria escuridão. Isso acontece muito em caso de relacionamento abusivo, né? Quando tá na minha sombra, a minha agressividade, e eu fico atraindo pessoas que trazem esse padrão pra minha vida. E também, uma coisa que a gente estava falando na organização, que a Cami falou que sobra energia quando a gente descobre a sombra. Claro, essa bola não fica fácil embaixo da água. Eu preciso dispor de energia cinética e potencial para manter ela ali. Então, depois que eu escolho trazer à tona essa bolinha e deixo ela ficar flutuando, toda a energia que eu usava para manter submersa essa sombra, ela fica disponível para mim, para eu participar da realidade de outras formas. Então, o que eu percebo no meu processo? Quando eu parei de me conhecer apenas para me consertar e quis fazer essa amizade com os meus demônios e com as minhas sombras, e integrar o meu lado escuro, eu percebi o quanto eu gastava de energia para existir e o quanto me faltava energia para fazer o que eu verdadeiramente queria fazer. Sim. E eu percebo também no consultório, né? E eu também, né? Eu tinha muito medo de entrar em contato com a minha sombra. De, meu Deus, o que é que eu vou descobrir lá? Meu Deus, eu não quero ver esses demônios, né? Só tem coisa ruim lá. Depois eu percebi e vivenciei que tinha muita coisa boa, né? Mas o porquê que a gente tem que entrar em contato, né? E o porquê que a gente não precisa ter medo de vivenciar esses conteúdos. Não adianta a gente só ler sobre karatê, a gente não vai ser um bom karateca. A gente precisa ir lá, treinar, ler, estudar, treinar, apanhar, cair, errar, fazer de novo, né? Então, o Jung mesmo fala que você só olhar, só entender que tem conteúdos na sombra não resolve nada.
Você tem que fazer alguma coisa, você tem que vivenciar. Então, quando a gente experimenta esses conteúdos, muitas vezes não é gostosinho, muitas vezes é bem doloroso. Não vou negar, não vou dizer pra vocês que é fácil. Mas só que o que acontece? A gente aprende a domar esses conteúdos, né? Não domesticar, gente, porque é muito importante a gente ter agressividade na nossa vida, é essencial do ser humano, a gente precisa saber sim se defender, a gente precisa saber sim se impor, né? Mas a gente entrando em contato e vivenciando, né? Por exemplo, domar um cavalo. O domador, ele não vai ficar olhando o cavalo de longe e dando as instruções para ele. Ele vai ter que ir lá, enfrentar o cavalo, né? Existe um risco, né? Mas só que ele vai domar esse cavalo para que esse cavalo seja útil. Ele cria um espaço para esse cavalo existir e quando esse cavalo for útil para ele, ele vai montar nesse cavalo e vai evocar toda a força e vai viver o que ele precisa viver, né? Vai enfrentar o que ele precisa enfrentar. Então a gente não precisa ter medo, não vamos subestimar a força dos conteúdos que estão na sombra, mas não precisa ter medo. E também saber, gente, que a gente pode fazer isso acompanhado. Sim, e que é muito mais fácil quando é compartilhado, porque um dos grandes motivos de sofrimento é quando eu tô na iminência de acessar um conteúdo mais difícil, eu acreditar que essa é uma experiência unicamente minha, que tem algo acontecendo de errado comigo. E agora que tu falou, eu lembrei que muito paciente chega no consultório trazendo uma sensação de ser farsa, a queixa de sempre se sentir culpado ou muita ansiedade. E o que eu tenho percebido? Que em comum com essas 3 demandas está a iminência de uma sombra aparecer e o medo de perceber que aquilo também sou eu. Porque quando eu vejo a sombra, quando eu vejo o desconhecido em mim como algo ruim, feio, fedido, vergonhoso, e quero manter aquilo para trás, eu também tô apegada a uma ideia de que eu deveria ser alguém que eu não sou, mas sentindo aquele futum. Então eu fico sempre com medo, uma ansiedade, uma culpa de que isso apareça, de que isso venha à tona e de que isso vai ser enorme, que no fundo eu sou um monstro, quando na verdade, quando a gente se aproxima um pouco disso, tu percebe que nessa monstruosidade existem muitos talentos, muitos recursos, muitos impulsos que, se mal direcionados, podem ser catastróficos, mas que podem atuar como força na vida. E aí diminui essa sensação de culpa, de ansiedade que a gente projeta no mundo. Eu acho que eu tô culpada porque todo mundo espera muito de mim e acho que eu tô ansiosa porque eu me cobro demais, mas na verdade essas sensações elas falam muito do medo de reconhecer que no fundo eu não sou quem eu acreditava que precisava ser, no sentido de que eu não sou perfeita, eu não sou tudo limpinho, eu não sou sempre produtiva, e de que existem muitos sentimentos em mim, como inveja, que eu sou capaz de mentir, e que na verdade isso me torna humana e com todos, e não má. Mas quando a gente não olha, né, Cami, quantas vezes assim, a gente pensa assim, nossa, só eu fiz isso, eu sou um monstro. E eu acho que isso é muito bonito, né, dentro da teoria do Jung, de você se iluminar, na verdade, é você se apropriar, se vestir da sua humanidade, né? Então, quando você consegue lidar com a sua própria humanidade, reconhecer os seus demônios, né, é um exercício de humildade. E você vai começar a enxergar, né, a vida de uma maneira diferente, você vai começar a enxergar os problemas do mundo de uma maneira diferente, você vai suportar olhar os horrores que existem, né? A existência humana, a existência na Terra, olha para a natureza, é vida, é morte o tempo inteiro, e a gente só quer viver com o bonito, o gostoso, o agradável, né? E as mortes, gente, elas são horríveis de ser vivenciadas, sim, sejam elas físicas, né, ou sejam elas simbólicas. Mas só que a gente está aqui, tem uma notícia para vocês, né? A gente está aqui justamente
para viver isso, para vivenciar e lidar com isso, né? Então, entrar na nossa sombra nada mais é do que se apropriar da nossa humanidade, uma possibilidade de se apropriar da nossa humanidade, né? Através desse exercício de humildade, para ser quem se é, né? Na totalidade, sem renegar nenhuma parte, né? Desenvolver até a autocompaixão também. Descer um pouquinho do salto de que eu sou uma pessoa boa, sim, né? Somos pessoas boas, mas mesmo pessoas boas, né? Tem muitas coisas dentro de si como qualquer outra. E eu acho importante a gente se questionar o que é ser bom. Exato. O que é esse tal bom. Uhum. E a tua fala de humildade, ela me faz lembrar do Bert, que também é outra pessoa incrível. Uhum. Ele fala que para ser grande é preciso aprender a ser pequeno. E eu levei anos para entender essa frase. Hoje eu reconheço que ele falava disso, que é só quando eu reconheço a minha humanidade, a minha pequeneza diante da vida, é que eu posso de fato acessar o máximo potencial disponível à minha existência. Uhum. Quando tu fala que a morte ela é dolorida, mas necessária, a gente tá aqui presente na Terra exatamente porque aconteceram muitas mortes. Exato. Esses ciclos de vida-morte, morte-vida de tantas civilizações que ascenderam e caíram, e que nós não somos nada maior do que eles. Exato. Exatamente. E eu acho que traz muita leveza, sabe? Assim, quando a gente reconhece esse nosso lugar pequeno, fica tão mais fácil viver. Tu pode só existir. Sim. Sem tantas condições para, assim. Sim. Tipo, não, que fácil, só viver. Simples assim. Sim. Mas sabe o que eu acho que tá faltando? A gente explicar por que vai pela sombra. Sim. A gente falou de sombra e não falou por que do nome do podcast ser Vai pela Sombra. Verdade. Então, reza a lenda que Jung, esse ser maravilhoso, no final de cada sessão se despedia dos seus pacientes e dizia: vai pela sombra. E quando ele falava isso, ele estava querendo, resumidamente, dizer sobre a importância de conhecer as suas sombras e entrar em contato com a sua escuridão para de fato encontrar o melhor caminho de volta para casa, a sua casa interior. Uhum. E aí a gente se apropriou disso e perdeu mais tempo falando sobre o que era sombra. Mas é para vocês verem como faz sentido pra gente, como ressoa. Porque pra gente, pra mim e pra Thay também, né? Posso dizer por você aqui, porque a gente já conversou muito sobre isso, mas eu enxergo como o único caminho possível. E eu nunca vou esquecer de um dia, quando um pouco antes da pandemia começar, que você num áudio me disse: é o encontro com o horror. Uhum. E aquela frase tua falando de uma experiência nossa, né? Mas aquela frase, ela tinha mais força do que qualquer movimento para aumentar a energia e me sentir forte. Naquele momento eu entendi o poder do encontro com o horror. E aí não tinha mais nada a temer. Uhum. E quantas mortes desde então e o quanto a gente se sente viva. Sim, e quanta vida, né, brota desse encontro com o horror, né? Sim. Quanta força, quanta resiliência, quanta sabedoria a gente acessa, né, através desse encontro. Então, pra gente é o único caminho possível e a gente convida vocês, né, a trilhar com a gente esse caminho de muito crescimento e de muita luz, mesmo que seja pela sombra. Uma luz verdadeira. Uma luz verdadeira. Que vem de dentro de ti, não é de tu ficar buscando fora, né? É. Porque às vezes a gente fica procurando muita coisa fora para se orientar e se instruir, quando na verdade isso é para distrair a gente da nossa própria realidade. E do nosso próprio trabalho, porque a gente não quer ter trabalho. Eu só quero ir lá fazer uma meditação e eu quero ficar calmo. E não quero mais ter ansiedade, eu quero que minha ansiedade vá embora. Pode ser que você acesse, gente, através de meditações. Pode sim, né? Mas é um trabalho que precisa ser feito. Até para meditar, para chegar nisso, você precisa ter uma constância, você precisa ter uma disciplina, né? Você precisa
de trabalho. E eu acho que o problema nem são as técnicas, mas a intenção do ser que usa a técnica. Porque existem infinitas ferramentas maravilhosas. Eu não acho que é só na terapia. Eu acho que pela yoga, pela meditação, a gente pode sim se conhecer. Sim. O que a gente não pode é usar meditação, yoga e a própria terapia como ferramentas para deixar de sentir. Ou associar tranquilidade e paz à evolução. Sim. Porque mesmo numa academia, né? Como que tu vai ficar com a perna maior? Como que ela vai crescer? É rompendo fibra. Não é lá, né? Eu amo fazer exercícios leves, mas daí minha perna não cresce. Então é rompendo fibra, é olhando pra dentro. E muitas vezes o caminho de evolução ele não é tranquilo. A tranquilidade hoje, né? Com essa positividade tóxica de todo mundo procurando bem-estar, pra mim ela é uma forma moderna, bonita de procurar fugir da realidade. Como no passado foi o ópio, como podia ser o pão e circo. A gente tem uma tendência, talvez arquetípica, de buscar fugir de si mesmo, de não sentir para não se responsabilizar, para não se implicar, para não ter que fazer esse trabalho de transformar chumbo em ouro que queima e que dói. E a gente associa que a gente tá bem na vida quando a gente tá tranquilo, em bem-estar. Não necessariamente. Essa semana mesmo me chamou a atenção. Uma paciente, há 15 dias, ela tava super bem, entendendo tudo, agora sim. Aí ontem ela tava super mal. E o que mudou? Mudou a circunstância externa. Então, o que ela tava falando de estar bem, na verdade quando fora está tudo bem, eu tô me sentindo bem, eu entendo o processo, amo a terapia. Mas quando teve um abalo fora, em vez de ela olhar isso como uma fase de transição e tentar perceber o que isso traz dela, aí já tava tudo ruim. Sim. Porque ela associou que estaria dando tudo certo na terapia se ela estivesse bem e feliz. Mas eu posso até dar um exemplo pessoal, né, sobre isso. Gosto. Quando eu me separei, foi o período mais difícil da minha vida. E eu, de verdade, vou ser muito sincera com vocês, eu falei, gente, eu vou enlouquecer. Sim. Eu não vou dar conta dessa dor, né? E quando eu percebi que tinha acabado, porque demora um tempo, Demora né? um tempo. Quando eu percebi que era uma realidade, que não tinha o que fazer, eu falei, gente, e agora? E só que assim, por mais que existisse aquele caos lá fora, aqui dentro tinha alguma coisa que me dizia, é isso mesmo, é isso aí. E era uma paz que podia estar assim, a Segunda Guerra Mundial lá fora. E tava simbolicamente, mas aqui dentro era essa paz. Então foi aí que eu experimentei pela primeira vez, né, o que é essa conexão entre o ego e o self. Como a gente não pode avaliar o quanto a gente tá bem ou não na vida pelo fora, né? Porque às vezes tu tem disponível na tua carteira da vida tudo aquilo que o mundo te disse. Tu vai ter isso, tu vai estar feliz. E tu sente dentro um vazio tenebroso, que se tu não tomar cuidado, tu vai culpar as pessoas próximas de ti por esse vazio. E na verdade aquilo só é o grito da tua alma dizendo, sim, meu bem, essa vida é muito linda, mas ela não é tua. Exatamente, exatamente. E eu acho que a gente podia contar também um pouquinho o que a gente tá pensando para esse podcast, né, Thay? Sim. Como é que ele vai funcionar? A gente pensou em trazer alguns livros, né? A gente tem sentido muito... a gente trabalha com isso, a gente vivencia isso na nossa vida pessoal, de tentar estar o mais conectada possível e prestar o máximo de atenção possível no inconsciente coletivo. Nos movimentos, né? Do que as pessoas trazem. E a gente tem atendido muitas mulheres. Na nossa vida pessoal também a gente tem lido muito sobre isso. E a gente inicialmente tinha decidido, né, fazer um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos.
Mas a gente percebeu, né, essa necessidade de falar sobre outras coisas porque era o que estava vindo, mas a gente percebeu esse movimento de muitas mulheres se interessando por esse livro, muitas mulheres falando sobre esse livro. Na nossa prática profissional, esse livro como uma ferramenta para a gente trabalhar muitas coisas com mulheres. Sim. Aprofundar muitos temas, né, e mostrar uma possibilidade de trazer, né, essa teoria para a vida prática. Porque como a gente percebeu que sem trazer para a consciência o que está inconsciente, sabendo que as pessoas têm dificuldade de identificar o que está inconsciente delas, a gente percebeu que através dos livros, dos mitos, a gente teria um caminho possível. Então a gente vai trazer os temas, as histórias e os livros como veículos, como ferramentas que nos levem até essas profundezas, que façam despertar, né, em nós e em vocês os conteúdos. E é muito legal começar pela Clarissa, porque é um pouco essa a proposta do livro dela, né? Para quem não faz terapia, para quem não tem nenhum contato, nem sabe o que é inconsciente, ela já oferece as histórias como ferramentas de ampliação de consciência. Sim, e através das histórias, né, como a gente já comentou ali no começo, através das histórias a gente acessa, né, essas estruturas arquetípicas que regem o nosso comportamento, regem a humanidade, né, que influenciam de alguma maneira. E a Clarissa faz isso muito bem, maravilhosamente bem, mas por experiência pessoal, né, a primeira vez que eu li, eu não tinha esse conhecimento da psicologia analítica. E eu li, sublinhei algumas coisas, né? Depois que eu comecei a fazer a pós-graduação, já estava estudando psicologia analítica fazia um tempo, eu fui ler de novo a introdução. Eu anotei 8 páginas no Word, sabe? Sim, então que ela fala dos conceitos, né? Ela fala na introdução dos conceitos. Eu percebo muita gente com dificuldade para ler a introdução e pulando a introdução, né? Por mais que a Clarissa ela tenha explicado assim, hoje eu percebo, né, o esforço dela em explicar de uma maneira didática, mas para leigos ainda assim é um conteúdo complexo. Então a gente pensou em falar sobre esse livro, né, porque ele é uma ferramenta, mas a gente sentiu essa necessidade de destrinchar, né, de falar um pouco mais, tentar deixar um pouquinho mais acessível a introdução para que vocês possam ter uma experiência melhor na leitura desse livro, né, que é uma experiência, né, não é um livro que você vai matar em 20 dias. Até porque ele é um livro que propõe que você viva, assimile, se transforme junto com ele. E outra coisa, mais importante não é tu entender a história que ela traz em cada conto, mas sentir corporalmente como cada personagem da história, ou como uma palavra específica, ou como uma pergunta no final do capítulo te pega. Te pega, ou te dá um calorão, ou te dá uma alegria. Ou te dá raiva de ler aquilo. Ou te dá lagriminha de emoção. Ali tem algo teu, ó. Eu gosto muito da teoria do anzol, fisgou, é teu. Então, ler esse livro terapeuticamente é perceber como o teu corpo grita enquanto os teus olhos fitam. Sim, é muito importante você trazer isso, Thay, porque o nosso self, né, ele se comunica com a gente de diversas maneiras, né? A gente pode acessar saberes inconscientes através de várias vias, né? Através dos mitos, dos contos, dos sonhos, da imaginação ativa, que é uma técnica que o Jung desenvolveu, mas através do nosso corpo também é possível. Quando a gente não ouve de nenhuma outra forma, né, a gente tá ignorando, a gente, na nossa ignorância, não no sentido ruim, né, mas de não saber mesmo. A gente acaba não dando ouvidos e no nosso corpo é que o nosso inconsciente vai urrar. Sim, e às vezes a gente até escuta, mas não quer fazer a mudança necessária, né? Que eu tenho um exemplo pessoal, assim, que há uns 8 anos eu comecei a me sentir cansada e eu fui lá no médico, hipotireoidismo.
Estudando psicossomática, eu já vi que a tireoide estava ligada a esse gerentão do corpo. Comecei a me perguntar como eu estava gestando o meu tempo, gestando o meu corpo, reconhecendo os meus limites, mas eu estava lá enlouqueçada e não, isso é importante para mim, eu ainda não posso abrir mão daquilo e segui. Ano passado, boom, nódulo na tireoide, nódulo maligno. E muita gente olhou assim, nossa, mas que castigo, nossa, mas tu é tão jovem. Eu sabia da minha total responsabilidade na cristalização daquele grito da minha psique que eu não quis ouvir. Muito possivelmente, há 10 anos, eu já não respeitava os meus limites. No hipotireoidismo, eu comecei a materializar esse chamado, né, esse sintoma. E como eu quis continuar na via ignorando as placas de curva sinuosa, bati no muro. E isso mostra também o quanto a gente vai se realizar, né? Por bem ou por mal, o sintoma também está a serviço da vida, está a serviço da autorregulação e está a serviço de um compromisso muito maior do que a gente sabe sobre quem a gente assumiu ser aqui. Exatamente. E é por isso que a gente ouve muita gente dando esses relatos, né, de que no leito de morte tudo fez sentido, começou a olhar para a vida de uma maneira diferente, né? E aí, nossa, que coisa horrível, teve essa doença. Claro, é muito ruim, mas essa doença teve uma função. Eu sinto que a doença, quando se manifesta no físico, ela é como assim, chega de brincadeira, sabe? Que palhaçada é essa? Agora ou dá ou desce, o que você quer pagar? E não necessariamente que você trabalhando na terapia, essa doença, né, esse sintoma físico, não necessariamente que ele vai sumir. E nem é esse o objetivo, é esse o objetivo, porque às vezes você ignorou tanto que esse sintoma precisou se instaurar, você chegou a ter um câncer e que pode ser incurável, né? Mas agora o que é que você vai fazer com isso, com a função que esse sintoma teve na sua vida, né? Como é que você vai significar isso? Como escutar o que ele veio mostrar, Exato. Independente de ainda ser possível ele se redimir, né? Ou não. Exato. Vamos às mulheres? Vamos às mulheres que correm com os lobos. Eu só queria comentar uma coisa, que a primeira vez que eu encontrei esse livro, achei feio o nome do livro. Como assim, né? Como assim, mulheres que correm com os lobos e... Imagina, novinha, né? Achando legal morar na capital, brincando de ser urbana. Como assim agora eu vou correr com os lobos? Só que quando eu li agora mais velha, né? Nessa introdução, a correlação que ela faz entre mulheres e lobos. Então, por que mulheres que correm com os lobos? Mostrando o quanto na nossa matriz psicológica a gente se porta diante de nós, do clã e da vida, né? De forma parecida. Até se eu puser, eu gostaria de começar por aqui, pode ser? Pode. Ela fala assim, que os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão, capacidade para devoção. São gregários curiosos, dotados de grande resistência e força. São intuitivos, se preocupam com filhotes, parceiro e matilha. Se adaptam e estão em constante mutação. São determinados, ferozes e corajosos. Eu achei isso muito legal, percebo essa correlação e ao mesmo tempo desesperador de pensar em todas as mulheres que eu conheço, o quanto a gente tá longe disso. O quanto a gente tá longe disso. Nossa, até me arrepia. Né? Mas eu acho que a gente tá longe disso, né? Porque nós fomos muito massacradas pela sociedade ocidental, patriarcal, né? Então, assim, a gente foi quebrada, devastada e nos obrigaram a nos afastarmos dessa nossa natureza. Sim, aqui também é outro correlato com o lobo que ela faz, né? As mulheres e os lobos foram vistos como traiçoeiros, ferozes, loucos, descompensados. E aí todo o nosso instinto que estava ligado a esse nosso poder de criação e que dava toda essa força, ele foi visto como algo ameaçador, como algo a ser domado. E aos poucos nós e os lobos fomos
nos sentindo, né, mais... nem sei a palavra. Domesticados. A gente parou de uivar, parou de latir. E quando a gente não tá aguentando mais fingir que não tá doendo, e a gente chora ou a gente fala alto, nós mesmas chegamos na terapia e falamos, surtei ontem. Quando eu sou eu, quando eu digo basta, quando eu tenho coragem de impor limites e latir, eu mesma já falo, eu surtei ontem. Nossa, isso é muito sério, né? E eu acho que no livro ele fala dessa correlação da loba, né? Que se ela precisar, ela sacrifica um filhote que não tem chance de sobreviver na natureza. Sim. E é essa força que nos foi tolhida, e hoje é isso que não nos permite suportar as coisas ruins, as coisas difíceis, ou bancar uma escolha difícil. E como os nossos ciclos e os nossos instintos, eles foram vistos como coisas erradas, e hoje muitas de nós até usamos substâncias para não ciclar, nós perdemos também a conexão com a nossa intuição e com a capacidade de discernir o que é bom ou ruim para mim, a hora de algo começar, a hora de algo terminar, o que move a minha alma. A gente não sabe mais se orientar porque a gente se desconectou dessa nossa primeira natureza, que era uma conexão com um ser mulher, com esse sagrado que é intuitivo, que é sábio. E aí a gente começou a tentar viver para se adequar a uma sociedade pautada em valores, instintos e modo de ser masculinos. E hoje eu vejo que muitas mulheres acreditam que são fortes quando conseguem numa corporação se comportar como os homens, ou falar como os homens, ou se ter gestos masculinos. E quando algo do feminino, a graça, a leveza ou a própria força do ser mulher, o saber esperar, isso vem à tona, elas não reconhecem como força. E eu fiz esse teste com as minhas pacientes. Eu disse, primeira coisa que tu vem na cabeça quando tu pensa em mulher? A maioria falou doce, doce, sensível. E na verdade isso mostra o quanto a gente não tem mais consciência do que é ser mulher nessa integralidade. Nessa integralidade, de ter essa sabedoria, né? E essa força de fazer o que é necessário fazer, gente. Eu acho que a gente perdeu muito dessa força de fazer o que é necessário e suportar olhar o horror, né? Então esse arquétipo da mulher selvagem é essa estrutura, né, que ela tá no inconsciente coletivo, e independente, a Clarissa percebeu, né, que independente da cultura, independente do tempo, se você falar mulher e selvagem, instintivamente todo mundo sabe o que é. E eu acho legal que muitas pessoas se perguntam o que significa esse selvagem. Selvagem, quando a Clarissa traz o arquétipo da mulher selvagem como uma proposta para a gente reconectar com esse feminino ancestral e se empoderar e lembrar do que é ser mulher, então ela está falando de uma estrutura que, primeiro, existe dentro de cada uma de nós, está posto, está dado, todas nós, velhas, moças, gordas, magras, brancas, amarelas, pardas ou azuis, todas temos isso dentro de nós, essa centelha que já sabe, tanto que em alguns lugares e alguns contos ela é chamada assim, né, a lá que sabe, a anciã, representando uma sabedoria, uma força ancestral e um domínio dos elementos, um sábio conhecimento da natureza. Mas é importante aqui falar que selvagem não significa primitivo. Selvagem está muito mais ligado a natural, a instintual, a sempre se foi, a força, a algo que nos conecta, que nos aterra, e não a algo visto como primitivo, bruto, não polido, não tão desenvolvido como eventuais arquétipos do masculino. Sim, e isso é tão poderoso, gente, e foi tão ameaçador. Olha para a Inquisição, né? O que fizeram com essas mulheres que eram sábias e que tinham conhecimento dos ciclos da natureza, da terra, as ervas que eram medicinais,
né, essa sensibilidade para essas questões, elas foram apontadas como bruxas, eram loucas e foram mortas. E tem estudos que dizem que na época da Inquisição foram mortas mais mulheres e meninas, né, crianças, do que no Holocausto. Uau, eu não sabia disso. Então, assim, o quanto isso é poderoso, o quanto isso é ameaçador, né, para uma estrutura patriarcal, e o quanto a gente precisa se apropriar, porque isso nos adoece, né, isso não nos deixa ser quem nós somos, não deixa, né, o nosso self se realizar, né, mas é difícil bancar isso, não vamos dizer que é fácil. Tem um preço. Tem um preço, né, então, assim, eu acho que não tem problema você se adequar, né, e responder às demandas da sociedade. Não tem problema, né? Tem pessoas que às vezes não dão conta e que fazem essa escolha e tá tudo bem, mas tem um preço. Assim como responder um chamado da alma também tem um preço. Estar desconectada da sua mulher selvagem tem um preço de cárcere, e se conectar também vai exigir que tu esteja disposto a pagar um preço. Sim, e qual é o preço que você quer bancar? Né? Então, assim, a gente vai discorrer sobre esse livro, a gente não sabe se vai fazer capítulo a capítulo, né? Ou se a gente vai trazer mais ideias gerais, mas a gente vai discorrer sobre esse livro e sobre outros também que vierem, sobre outros temas também que vierem, para levantar esses questionamentos, para que vocês possam se perguntar qual é o preço que vocês querem pagar e se vocês querem pagar, e fazerem as suas próprias escolhas. E tá tudo bem, a gente não tá julgando, não é porque a gente tá trilhando esse caminho, porque a gente acha lindo, né, apesar de difícil, mas lindo esse processo, a leitura desse livro, né, não é porque a gente se identifica com isso que você escolher não fazer isso é um problema. Não é, gente, de maneira nenhuma. Eu acho que o verdadeiro poder da mulher, ele tá em escolher. Exato. Então, escolhendo ir pra dentro, ir pra fora, escolhendo, eu acho que você se bancar e falar eu escolho já é transformador. Exato. E arco com as consequências das minhas escolhas. Eu acho que isso é bem o arquétipo da mulher selvagem. Eu acho. Mas é isso então, gente. A gente se vê no próximo episódio. E a gente vai discorrer no próximo, sim. A gente vai entrar mais no livro. Esperamos. Mas a gente também tá deixando fluir, né, Thay? Mas digam pra gente o que vocês acharam, se vocês querem saber mais sobre o livro, se vocês querem saber sobre outras coisas, outros temas, outros livros. E percebam também no corpo o que vocês sentem quando nos escutam. Encarem as sombras e, por enquanto, vão indo pela sombra, que a gente vai pela sombra também. Vamos junto.